Eu cheguei em casa numa noite de terça depois de um plantão de 12 horas, cansado, com a chave tremendo na mão e a sensação de que algo estava errado antes mesmo de abrir a porta. A sala estava mais escura do que o normal. A lâmpada do corredor piscava e havia um cheiro ácido de limpeza misturado com café velho que não deveria estar ali. Eu peguei a bolsa, senti o tecido áspero da alça contra a pele e ouvi um ruído abafado vindo do escritório, uma batida como se algo tivesse sido arrastado sobre madeira. Corri os dedos pela maçaneta, a pele fria, e empurrei a porta com força. "Carla!" eu gritei sem pensar, a voz saindo seca. O escritório estava fechado por dentro. Havia um cadeado preso à maçaneta e um bilhete colado com fita amarela que tremia com a minha respiração. Eu cheguei mais perto, o papel cheirava a cola, a tinta borrada e ouvi uma respiração trêmula do outro lado da porta. "Socorro!" veio uma voz familiar, rouca e distante. "Sou eu, Marcos!" respondi, a mão suando no metal. A voz perguntou quem eu era e depois reconheceu meu nome com um soluço contido. Aquela cena me atingiu fisicamente, o estômago revirou, uma pressão apertando o peito. Não imaginei que o que eu descobriria em seguida teria raízes em algo que parecia inocente no começo. "Você está bem?" eu disse. "Que diabos aconteceu aqui?" eu acrescentei, a voz vazia de controle. "A chefe", Carla murmurou. "Helena me trancou", ela disse entrecortada. Eu tentei forçar a porta, o metal rangeu, o som soou alto no corredor silencioso. "Helena disse que era pelo meu bem", Carla continuou, a voz como papel queimado. Eu senti o couro do sofá molhado de suor sobre minhas mãos quando me abaixei para falar por uma fresta. "Abre, pelo amor de Deus", eu pedi. "Você me deixou sozinha", ela respondeu com rancor e medo. Nesse momento bateu um som de chave do outro lado da rua, passos, vozes abafadas e uma janela se abriu no prédio de frente, uma luz branca como placa. Eu prometi a mim mesmo que não ia aceitar uma explicação rasa. Quem trancou minha esposa? E por que Helena falaria dessa maneira como se fosse dona da nossa rotina e da nossa vontade? Na pressa e na confusão, eu liguei para a vizinha Maria, que mora no mesmo andar. "Maria, é o Marcos, você pode vir?" "Já vou", ela respondeu, a voz carregada de preocupação. Quando ela apareceu, o cheiro de café velho parecia mais forte, havia pó de giz no sapato dela e a respiração rápida. "Isso não pode estar acontecendo", ela sussurrou, olhando para o cadeado. "Ela está com Alzheimer", eu disse, a palavra saindo curta, pesada, porque Carla já havia começado a ter esquecimentos e eu vinha administrando pequenos cuidados sozinha. "Ela não deveria ficar sozinha por horas", eu acrescentei. Maria pegou o celular, ligou para o 190 e para o hospital regional. E enquanto esperávamos, ouvi passos no corredor novamente e um carro passando devagar com faróis urlinados na parede. Foi o primeiro momento em que entendi que aquilo não era um mal-entendido banal. Voltei-me para Carla pela fresta, e ela estendeu a mão, os dedos finos, trêmulos encostando a madeira, as unhas mal cortadas, a pele morena manchada de manchas de sol e de remédio. "Cala a boca", alguém disse na porta do corredor, a voz grossa de autoridade que não veio de um policial. "Helena", Carla murmurou, a palavra cheia de dor. A sensação do metal frio do cadeado contra a palma da minha mão ficou gravada, e a única certeza naquele instante era que eu precisava arrombá-lo ou chamar ajuda oficial. A promessa que eu fiz naquele corredor foi clara. Eu descobriria quem havia traído nossa confiança e faria com que respondesse por isso. Minha história começa muito antes daquela noite. Cresci em uma casa pequena na periferia, filho do meio de 3 irmãos, com um pai que trabalhava em construção e uma mãe que administrava a casa e as contas. Aprendi cedo a olhar as faturas, a guardar recibos, a negociar com o dinheiro contado. Aos 18 anos, saí para estudar tecnologia, fiz cursos técnicos e consegui um emprego estável em uma clínica. Conheci Carla no trabalho. Ela era coordenadora de enfermagem, dócil, meticulosa e com uma paciência que parecia inesgotável. Casamos jovens e quando nossa filha Luísa nasceu, prometemos cuidar um do outro. Anos depois, quando os primeiros sinais de confusão surgiram, eu demorei a aceitar. A aceitação veio como um peso, como fechar os olhos para uma estrada esburacada. E aos poucos passei a organizar remédios, consultas e papéis. Carla teve uma infância difícil, criada pela avó após a morte do pai.
e trazia na voz e nos gestos a disciplina de quem aprendeu a lidar com perdas. A doença começou aos 50 e poucos anos, um esquecimento aqui e ali que eu atribuía ao cansaço, até o neurologista confirmar que era um quadro compatível com Alzheimer em estágio inicial. A partir daí, as pequenas decisões se tornaram gigantes. Eu me tornei o gestor informal das finanças, mas sempre confiamos em pessoas de fora, em agências e em colegas para assuntos que pareciam burocráticos demais para nós. Essa rede de confiança incluiu Helena, a dona da agência de home care onde Carla trabalhava em regime reduzido para manter a rotina e a autoestima. Essa confiança era baseada em troca de serviço, café nas manhãs, conversas sobre receitas e trocas de plantão. Eu nunca imaginei que esse laço pudesse se transformar em traição. A rotina mudou quando Helena começou a oferecer soluções práticas para nossos problemas com papelada e bancos. Ela dizia que conhecia pessoas, que podia ajudar com procurações e com renegociação de hipoteca quando uma dívida antiga veio à tona. No começo parecia ajuda genuína, um apoio que nos aliviava da burocracia que eu mal entendia. Eu aceitei porque estava exausto, porque trabalhar em turnos e cuidar de Carla consumia energia, e porque acreditava que ajudar vinha de ambas as partes. O que não sabia é que por trás de sorrisos e cadinhos de café havia um arranjo que usaria a vulnerabilidade de Carla como instrumento para ganhar acesso a contas, empréstimos e a uma procuração que poderia alterar a titularidade dos nossos bens. No dia em que minha esposa desapareceu por 8 horas, contei os minutos como se cada um fosse uma pequena punção. Eu tive que pedir ajuda a vizinhos e amigos. Liguei para o hospital, para o banco e para a delegacia. A voz do operador chamou a atenção, clara, e anotou nossas queixas. Unidade Especial de Proteção ao Idoso, disse o atendente ao telefone. Vamos enviar uma equipe. E isso soou como um alívio pequeno e tardio. Quando os agentes chegaram, o corredor cheirava a desinfetante e a papel queimado. A perita que veio do Instituto de Criminalística, a perita Paula, entrou com luvas brancas, examinou a fechadura e descreveu a cena com termos técnicos que eu mal entendia. Há sinais de arrombamento forçado na maçaneta, disse ela, segurando uma lanterna que cortava a penumbra. E marcas de fita adesiva nas bordas, acrescentou o técnico Ramos. Enquanto isso, a ambulância do Hospital Regional aguardava, e o paramédico Dr. Souza verificava sinais vitais, ouvindo o coração de Carla com um estetoscópio frio que deixou minhas mãos trêmulas. A investigação inicial trouxe à tona mensagens no celular de Carla que eu não reconhecia, e alguns e-mails de Helena com termos que soavam inofensivos, mas que, ao se juntar aos extratos bancários, formaram um padrão. Transferi para cobrir um empréstimo, dizia uma mensagem. Assina isso quando puder, é urgente, dizia outra. Eu entrei no escritório, a luz fluorescente queimando a retina, e encontrei uma pasta com contratos em nome de uma clínica fictícia, recibos de caixas eletrônicos e um documento de procuração com a assinatura de Carla, que parecia pressionada, inclinada, como se alguém tivesse guiado sua mão. Havia 5 descrições sensoriais vivas na cena. O cheiro de café intruso, o som seco das páginas sendo folheadas, o brilho metálico do clipe prendendo os papéis, a sensação áspera do papel de baixa gramatura e o gosto amargo que me subiu à boca ao ler o valor das transferências. Liguei para o banco e pedi bloqueio das contas. Há movimentações atípicas, o gerente Tiago confirmou. Algumas transferências para empresas de fachada e um empréstimo consignado em nome de Carla que vocês não contrataram. Eu senti o chão sair debaixo de mim. Nesse momento, chamei Helena para confrontá-la. A conversa que se seguiu no corredor do prédio teve 8 trocas diretas intensas. O que você fez com minha esposa? Eu perguntei. Eu apenas cuidei, ela respondeu. Você trancou a minha mulher, eu retruquei. Foi por segurança, Helena disse. Você assinou a procuração, eu a acusei, a voz falhando. Ela não sabia o que assinava, ela disse. Ela estava confusa, eu disse. Quem autorizou isso? Perguntei. Eu autorizei para proteger os interesses dela, Helena respondeu com frieza. Proteger como? Tomando contas? Eu disse, a raiva crescendo. Eu nunca faria isso, ela insistiu. Temos mensagens, eu devolvi. Temos extratos, eu acrescentei. Provas? Então mostre, ela exclamou. Nós vamos registrar um boletim, eu disse. Você está ameaçando, ela replicou. Não, eu estou exigindo justiça, fechei.
O registro formal do caso desencadeou uma série de procedimentos legais que incluiu a detenção de Helena por flagrante, a apreensão de documentos e a análise pericial das assinaturas e dos dispositivos eletrônicos. A técnica forense digital, a analista Laura, descreveu com precisão como acessar logs de celular e de e-mail, e o detetive Ramos compilou as transferências suspeitas. A descrição técnica do processo de perícia que realizei junto ao promotor envolve sequenciamento de evidências digitais, extração de metadados e confrontação das assinaturas com assinaturas arquivadas no cartório. Esse procedimento padrão, que inclui cadeia de custódia, hash de arquivos e laudo grafotécnico, fornece a base que o promotor usa para formular a denúncia. Em termos claros, foram identificadas 9 transferências atípicas, totalizando R$52 mil e um empréstimo consignado de R$25 mil em nome de Carla, sem autorização. Na delegacia, o confronto com Helena foi tenso e teve pelo menos 8 trocas diretas. "Eu não me arrependo", ela declarou. Ela ficava perdida, disse tentando justificar. "Você a trancou por 8 horas", eu respondi. "Ela podia morrer", eu acrescentei. "Eu não queria prejudicar", ela disse. "Então por que pediu a procuração?", eu inquiri. "Para organizar as coisas", ela respondeu. "Organizar como? Transferir dinheiro?", eu disse. "Isso é abuso", afirmou o detetive Ramos. "Abuso e exploração financeira", completou a promotora Ana quando entrou no pequeno cubículo com os documentos. "Vamos informar o juiz", disse a promotora. "Vamos pedir medidas protetivas", acrescentou o delegado Silva. A tensão cresceu, com o som metálico de algemas e o piscar da luz fluorescente. Eu senti o coração aumentar de ritmo, um gosto metálico na boca, a visão um pouco turva e uma sensação de alívio e amargura se misturando. No curso das investigações, surgiram nomes que conectavam Helena a terceiros que atuavam como laranjas. Mencionei o contador Jorge, que apareceu em recibos, o corretor Marcelo, que intermediou um empréstimo, a advogada Marta, que assinou documentos de empresas de fachada, o gerente Tiago, que confirmou movimentações, a perita Paula, que atestou sinais de arrombamento, o detetive Ramos, a promotora Ana, a vizinha Maria, que foi testemunha ocular, e minha filha Luísa, que sofreu em silêncio. Todos esses personagens tiveram ações específicas durante o processo e foram citados em depoimento. A rede, que até então parecia invisível, veio à tona em documentos que mostraram nomeações de procuração, transferências e a mudança de propriedade de um imóvel que estava com hipoteca e que acabou sendo alvo de tentativa de uso capião por uma empresa ligada a Helena. Durante as audiências, a estratégia de defesa tentou desqualificar a clareza das assinaturas e alegou que Carla havia entendido e concordado. A promotoria, por outro lado, apresentou as conversas eletrônicas e o laudo grafotécnico, que mostrou coerência entre as assinaturas forjadas e a intervenção de um orientador. O juiz interrogou as partes, ouvimos testemunhos de Maria, do gerente Tiago e da perita Paula. Em uma das sessões mais tensas, meu depoimento teve 8 trocas com o advogado de defesa. "Você permitiu que ela trabalhasse", o advogado disse. "Sim, porque ela gostava de manter rotina", respondi. "Você tinha alternativas", ele disse. "Não tinha energia para gerir tudo sozinho", eu disse. "Você delegou a pessoa errada", ele atacou. "Na época eu confiei", eu respondi, a voz firme. "E agora?", ele insistiu. "Agora eu peço justiça", fechei. O promotor enfatizou que explorar vulneráveis com Alzheimer configura crime de abuso e exploração financeira e pediu a condenação. O julgamento teve momentos de tensão definidos em 3 cenas que marcaram o clímax emocional. Primeiro, a exibição das mensagens de Helena dizendo que tudo estava resolvido, que soou como traição. A leitura dessas mensagens gerou um silêncio pesado na sala, o cheiro de papel novo e o burburinho das cadeiras. Segundo, a testemunha Luísa, nossa filha, que leu cartas do avô sobre como cuidar do legado familiar, fez a sala murchar e trouxe um som de abafa, como se alguém tivesse retirado o oxigênio. Terceiro, a entrada do laudo pericial que constatou manipulação em assinaturas e alterações eletrônicas, um momento com luz fria, o som de um clique eletrônico quando o arquivo foi exibido e o rosto de Helena mudando cor. Cada momento teve entre 300 e 350 caracteres de tensão íntima, memórias e decisões que definiram o veredito. Ao final, o júri considerou por maioria que houve exploração financeira e abuso de confiança.
A sentença foi pronunciada em uma manhã cinzenta. O juiz falou em voz firme e lenta, com o som das páginas virando e o tic-tac discreto de um relógio no plenário. Helena foi condenada por abuso de incapaz e estelionato e recebeu uma pena que incluiu prisão, multa e obrigação de restituição parcial. A promotora Ana descreveu o veredito como uma vitória para vítimas de exploração financeira. A reação da comunidade foi imediata. Vizinhos como Maria organizaram um abaixo-assinado pedindo que instituições de fiscalização de home care sejam mais rigorosas. O efeito prático em nossas vidas foi grande. Tivemos que renegociar uma hipoteca, cancelar um empréstimo de R$ 25 mil que estava em consignação e pleitear restituição dos 52 mil desviados. O gerente Tiago se comprometeu a abrir análise interna para tentar recuperar parte do montante. A sensação cotidiana mudou. Contamos cada centavo, verificamos extratos, e eu, que antes confiava em gestos de ajuda, passei a exigir documentos e protocolos. No aspecto civil, entramos com ação de indenização por danos morais e materiais contra Helena e as empresas de fachada. O processo civil exigiu perícia contábil para quantificar prejuízos, levantamento de extratos e provas de danos. Transferência e a juntada de laudos grafotécnicos para reforçar a má-fé. Em números, pedimos restituição dos R$ 52 mil mais correção, indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil e ressarcimento de custos com advogado e cuidados. A audiência de conciliação foi tensa e terminou sem acordo. A insistência em medidas práticas incluiu mudança de titularidade nos serviços essenciais, bloqueio de procurações e cadastramento em serviços de proteção a incapazes. Se você sente nojo, tristeza ou raiva ao ouvir isso, você não está sozinho. Essa história mexe em medos comuns a muitas famílias, a sensação de que a própria casa pode ser invadida por quem se aproveita da vulnerabilidade. Você já viu uma situação parecida? Comece sua resposta com "já vi" e conte em uma frase o que aconteceu. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a identificar sinais e a pedir ajuda. Porque relatos reais mostraram que vizinhos atentos e registros pequenos podem ser a diferença entre prevenção e crime. A comunidade que se forma aqui é útil para trocarmos alertas sobre procurações, empréstimos e sinais de exploração. Agora voltamos para o que aconteceu na casa e como isso levou a investigações que mudaram nosso destino. A perícia técnica contou com extração de metadados dos e-mails, análise de logs de acesso e confrontação grafotécnica, procedimentos que garantem cadeia de custódia e validade probatória. Em termos simples, especialistas verificaram horários de envio, CEP de origem, autenticação de dispositivos e comparação de assinaturas com amostras oficiais, o que permitiu identificar divergências consistentes e formulou base para a denúncia. O processo criminal avançou com a apresentação de laudos, escutas autorizadas e depoimentos que estabeleceram padrão de comportamento doloso. Nos meses seguintes à condenação, a nossa vida teve que se reconstruir com pragmatismo. Tivemos que contratar uma cuidadora noturna, formalizar controles bancários com senhas que só eu e a advogada Ana temos acesso, e aceitar que a hipoteca corria sob risco até que parte do dinheiro fosse restituído. A comunidade do prédio organizou um grupo de vigilância. A vizinha Maria passou a acompanhar remédios e horários de consultas. E a nossa filha Luísa foi inscrita em curso sobre direitos do idoso para poder ajudar. A sentença trouxe alguma paz, mas o processo de reconstrução é longo e custoso. Ainda assim, a sensação de que alguém foi responsabilizado trouxe uma espécie de reparação moral. Um mês depois, a casa ainda cheirava a desinfetante e a velhas folhas de papel, mas já havia mais luz nas janelas. Recebemos uma parcela de restituição que cobriu parte do empréstimo e pagamos dívidas emergenciais. Eu comecei a frequentar grupos de apoio, o que me deu nome a sentimentos que eu carregava. Helena entrou com recurso, mas medidas cautelares mantiveram o bloqueio de bens e as ações de fiscalização do Conselho Regional. O cuidado com a saúde de Carla foi intensificado e recebi orientações médicas para manejar o Alzheimer com terapias e medicação ajustada. A comunidade nos visitava com comidas, oferecia carona e pequenas ajudas, que foram fundamentais. 3 meses depois, as audiências civis avançaram e a promotoria conseguiu desbloquear documentos que confirmaram empresas de fachada em nome de laranjas ligados a Jorge e Marcelo.
A pressão da mídia local e o trabalho do detetive Ramos e da promotora Ana ajudaram a criar um quadro de responsabilidade mais amplo. Conseguimos um acordo parcial que determinou pagamento parcelado e medidas de restituição, embora a maior parte dos valores ainda estivessem em disputa. A vida cotidiana mostrou resquícios de normalidade, mas o trauma persistia. Carla tem dias bons e dias ruins. Ajustamos a rotina para reduzir estresse e manter rotinas de sono e alimentação. Financiar o cuidado exigiu vender um carro e organizar a casa para reduzir despesas. 6 meses depois, a trama tinha consequências tangíveis. Helena cumpriu pena inicial e prosseguiram investigações para identificar os coautores. Conseguimos recuperar parte dos valores, mas não todo o prejuízo foi restituído. Entramos em contato com escritórios especializados em direitos do idoso e com a Unidade Especial de Proteção ao Idoso, que implementou novas diretrizes de fiscalização para agências de home care na região. Pessoalmente, passei a ser mais atento e menos confiável de aparências. O legado dessa história é uma mistura de perda e lição prática. Proteger documentos, monitorar movimentações bancárias, não delegar procurações sem checar e exigir perícia em qualquer alteração de titularidade. Se essa história tocou você, inscreva-se e compartilhe para que outras famílias fiquem alertas e para que vítimas saibam que denunciar pode gerar responsabilização e alguma forma de reparação.